Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Pop TV em Sobradinho e também em Porto Alegre. Você que nos escuta pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul e Santa Catarina ou está ligada pelos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Mercado e Investimentos. Olha, calma, tá? A Débora teve um probleminha de saúde, vai ficar fora por alguns dias e eu estarei aqui junto com você. Melhoras da nossa querida Débora Maganha. E eu espero representar a Débora pelo menos um pouquinho neste querido programa que é o Mercado e Investimentos. Vamos aos destaques então do programa, tá? Nesta quarta-feira, 4 de março, a gente vai falar sobre o seguinte, ó. A queda da Bolsa Brasileira, que é o destaque, inclusive, do nosso portal, né? E é isso, gente. O Ibovespa despencou 3,3% com a guerra e a precificação dos juros no Brasil. E a gente vai te explicar o porquê. Fica aí, tá? Outro assunto do nosso programa hoje é o PIB, que cresceu 2,3% em 2025, muito puxado pelo agro. E daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre tudo isso, mas antes vamos ter uma entrevista também bacana com a Juliane, economista, que vai nos ajudar a entender estes números. Vamos dar uma passadinha antes na agenda para a gente ver o que tem de relevante no radar desta quarta-feira e daqui a pouquinho tem entrevista. Bota na tela a agenda para a gente, por favor. Às 5h55, 6 e 6h30 da manhã, foram divulgados os PMIs, composto e de serviço na Alemanha, Zona do Euro e Reino Unido. Ainda às 6h30 da manhã, a África do Sul divulgou o seu PIB do quarto trimestre. Às 7 horas, foi a vez da gente conhecer a taxa de desemprego e o PPI da zona do euro. Às 9 horas, na França, continuando a nossa agenda, foi divulgado o relatório sobre dívida global. E às 10h15, já na próxima agenda, tá? No próximo slide, por favor, saiu o relatório sobre a criação de vagas no setor privado de fevereiro nos Estados Unidos. Aí, vindo para cá, para o Brasil, às 9 horas, a gente conhece o Índice de Preços ao Consumidor e às 10, os PMIs composto e de serviços. Às 11h45, daqui a pouquinho, vão ser divulgados os PMIs composto de serviços, desta vez dos Estados Unidos. E por lá, ao 12h30, a gente conhece os estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias. Continuando aqui a nossa agenda, um dado muito aguardado hoje é o livro Bege, que sai às 4 da tarde também nos Estados Unidos, tá? Durante o dia na China, Pequim dá início a 2 sessões do 14º Congresso Nacional Popular e Comitê Nacional Conferência Construtiva Política do Povo Chinês. Vamos agora dar uma passadinha bem rápida pelo fechamento de ontem, até porque esse é um assunto do nosso programa, né? Vamos lá. Na terça-feira, o Ibovespa caiu 3,28%, a maior queda, né, desde dezembro do ano passado, quando aconteceu o Flávio Day, né, o dia do anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O dólar, que chegou a bater a máxima de R$ 5,34, fechou o dia um pouquinho abaixo do patamar, com alta de 1,92%, cotado a R$ 5,26. Apesar de ter ficado longe do pico do dia, foi o maior nível de fechamento desde 26 de janeiro. Já em Nova York, a situação não foi nada diferente. As bolsas por lá fecharam em queda, mais um dia, claro que ainda afetadas pelo acirramento do conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Então a gente está vendo aí na tela, né? A Ibovespa com queda de 3,28%, Dow Jones cedeu 0,83%, S&P caiu 0,94% e a Nasdaq recuou 1,02%. E é justamente para explicar essa queda na nossa bolsa que a gente recebe agora a Juliane Furno, que é economista e professora de economia da Universidade Federal Fluminense. Juliane, bom dia e seja muito bem-vinda ao Mercado e Investimentos. Bom dia para você, parabéns pela estreia, bom dia para toda essa incrível audiência do ICL. Pois é, uma tarefa difícil aqui, né? Substituir Débora Maganha, mas estamos aí.
Vamos lá, Juliane, porque ontem foi mais um dia de alta, né, no petróleo, no mercado internacional, uma alta de mais de 4%, mas dessa vez a Bolsa não conseguiu se manter no positivo e teve a pior queda em quase 3 meses. Quais fatores explicam essa queda em movimento diferente do observado na segunda-feira, hein, Juliane? Eu acho que aos poucos o mercado vai precificando o que está acontecendo no mundo. Então, a gente estava, inclusive, muito aflito assim para, né, a abertura da bolsa na terça-feira para entender como que ela ia se movimentar, né? Tem alguns elementos que explicam essa queda na bolsa. Por exemplo, uma expectativa real de que a taxa de juros possa crescer nos Estados Unidos, e se a taxa de juros aumenta nos Estados Unidos, faz mais pressão para que a taxa de juros no Brasil, que teve, né, o indicativo de que iria iniciar um movimento de queda, permaneça ou eventualmente até se eleve no próximo período. Quando a taxa de juros está elevada, há uma tendência de redução no preço dos títulos, né? Dos títulos privados, dos títulos que estão ali na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores também, já que é um movimento muito especulativo, reage muito mal à volatilidade, à incerteza, a tensões no campo internacional. Então, toda vez que a economia está, a economia global, né, está sob um período de incerteza cíclica, né, do que vai acontecer, como vai ficar o preço, né, desse suprimento muito importante que é o petróleo, mas como vai ficar, por exemplo, a capacidade de operar o transporte de mercadorias, né, numa economia globalizada, caracterizada por cadeias globais de valor, como isso vai acontecer no futuro é muito incerto, e aí os investidores, os detentores da riqueza financeira tendem a manifestar essas preocupações nesses índices da Bolsa de Valores. Pois é, agora, Juliane, o mercado também começou a rever, né, as expectativas para os juros. Um cenário internacional mais tenso, ele pode mudar os planos do Banco Central em relação à Selic, a nossa taxa mais alta do mundo? Com certeza. Vou tentar explicar, de repente, para quem não está muito familiarizado, como é que opera a economia ortodoxa, né? A economia sob os argumentos neoliberais, que é como o capitalismo hoje se organiza. Veja, sempre que tem um movimento inflacionário, os bancos centrais do mundo costumam utilizar um único instrumento para conter a inflação. Então, se o preço do petróleo aumenta, há uma tendência de que o preço de todas as outras mercadorias também aumente. Tem uma estimativa no Brasil que diz que a cada 1% de aumento no preço do barril de petróleo gera mais ou menos 0,05 de impacto no IPCA, de impacto na inflação. Então, bom, o barril do petróleo já aumentou em 10%, isso significa que a gente já está contratando uma inflação mais alta para o futuro. E isso acontece no mundo todo. Então, há uma tendência, uma expectativa de que os preços vão aumentar. Se os preços aumentam, a inflação manifesta esses preços no aumento do seu índice. Como que os bancos centrais operam quando a inflação está em alta? Aumentando a taxa de juros, que é um movimento para tentar esfriar a economia e conter esse aumento dos preços via redução da demanda, esfriamento da demanda. Então, o Banco Central americano deve voltar a fazer um movimento de aumento da taxa de juros, e como o Brasil é uma economia dependente, né, muito reflexa das decisões que acontecem nos centros capitalistas, isso também implica na necessidade de que o Brasil também seja mais cauteloso com a sua taxa de juros, em que pese a gente esteja vivendo, né, um momento, como você já apontou, de desaceleração do crescimento econômico e também de uma inflação controlada até agora. Então, o Banco Central brasileiro já tinha indicado, vamos iniciar um movimento de inflexão, né, de revisão da taxa de juros para iniciar um momento de queda dos juros no Brasil. Bom, talvez esse movimento, né, muito certamente ou muito provavelmente isso aconteça, né? O Banco Central, então,
não vai iniciar um movimento de queda dos juros e talvez possa, inclusive, aumentar os juros para tentar lidar com essa dinâmica internacional do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e de uma possível inflação de custos no Brasil, ditada pelo aumento do preço do petróleo. Então, é uma inflexão. A economia estava caminhando para um outro cenário e agora essas tensões internacionais, a guerra, o fechamento do Estreito de Hormuz, a paralisação do transporte de uma boa quantidade de petróleo que abastece o mundo, coloca novos elementos em jogo. Dessa vez, parece que vamos ter que esperar um pouquinho mais, muito por conta das questões externas, né, Juliane? Fica muito claro aqui com a sua explicação. Exato. O Banco Central brasileiro já é excessivamente cauteloso, né? Eu, inclusive, acho que o movimento de queda nos juros deveria ter começado muito antes. Então, soma-se a uma direção do Banco Central já muito cautelosa, com um cenário global mais incerto, mais instável, com possibilidade dos Estados Unidos voltarem a aumentar os juros, o resultado disso, na minha avaliação, deve ser uma política monetária mais restritiva. O que isso significa? A manutenção de uma taxa de juros elevada por mais tempo, com o objetivo explícito de contrair a economia, né, de esfriar a economia, de conter o crescimento econômico, que já está dando resultado, né? Se a gente olha o PIB de 2025, mas que deve se sustentar ainda por mais tempo. Agora, pegando carona nesse gancho, né, da taxa de juros aqui no Brasil, ontem tivemos a divulgação do PIB do quarto trimestre. Em 2025, a economia cresceu 2,3%, como eu já contei, né, e chegou a 12,7 trilhões. Mas esse crescimento teve motores bem definidos. A agropecuária disparou 11,7%, a indústria avançou 1,4% com destaque para o petróleo e gás, e os serviços cresceram 1,8%, com alta em todas as atividades, especialmente em informação e comunicação. Agora, ao mesmo tempo, o consumo das famílias subiu 1,3% e desacelerou em meio ao efeito dos juros. Já o PIB terminou quase estável no quarto trimestre. A gente continua com a Juliane para destrinchar um pouco mais esse assunto e vou aproveitar para te pedir para explicar esse cenário para a gente, Juliane, desculpas, porque quando a gente vê um crescimento de 2,3%, né, do PIB, a gente pode considerar que o Brasil cresceu bem ou cresceu do jeito que deu no ano passado? Foi um crescimento sólido para o Brasil? Muito boa pergunta. Eu acho que a gente tem que fazer essa análise separando duas coisas. Uma coisa é o ano de 2025. O ano de 2025 mostra um resultado positivo, né? De fato, o Brasil cresceu e cresceu acima do que ele estava acostumado a crescer, se a gente for pegar, né, desde a crise de 2014, 2015 até o final da pandemia. Então, é um ponto positivo. Embora a qualidade desse PIB precise ser melhor mensurada. Então, de fato, um PIB que cresce puxado excessivamente pela agropecuária tem pontos de preocupação. Por quê? Porque a agropecuária é um setor que está muito nucleado no exterior. Então, ele é muito dependente da demanda internacional por commodities. A agropecuária também é um setor que gera menos emprego, gera menos arrecadação tributária, porque existe, né, isenção de ICMS para exportação de mercadorias primárias, porque o imposto territorial rural é muito subestimado no Brasil. Então, e é um setor que tem poucos encadeamentos produtivos. Então, quando, por exemplo, a indústria cresce 1 ponto percentual, ela carrega de arrasto o crescimento dos serviços, carrega de arrasto o crescimento do comércio. A agropecuária, quando cresce 1 ponto percentual, não carrega ou não carrega da mesma forma o crescimento de outros setores, então ela tem menos encadeamentos. Então dá para dizer que é um sinal importante o crescimento econômico, mas tem alguns elementos preocupantes, em especial um crescimento puxado pela agropecuária e que teve na indústria, que é o principal motor, né, de um crescimento sustentado, um ponto negativo. Isso quando a gente está olhando o ano.
Mas é mais preocupante ainda quando a gente olha o último trimestre de 2025. Por quê? Porque esse crescimento de 2,4%, acho que é isso, 2,4% no ano, ele foi basicamente conquistado nos primeiros trimestres de 2025. O que isso quer dizer? Que desde o terceiro, mas especialmente do quarto trimestre de 2025, a economia está desacelerando. Isso demonstra que o futuro, ou seja, 2026, pode estar ainda mais comprometido. Então, se a gente olha, a indústria cresceu 1,4% no ano de 2025, mas quando a gente olha o último trimestre de 2025, a gente vai ver que, na verdade, ela decresceu 0,8%. Quando a gente olha o consumo das famílias, você falou, cresceu 1,8%, 1,3%, não me lembro o número exato, em 2025. 1,3%, exatamente. 1,3%. Mas no último trimestre de 2025, ela não cresceu nada. Então, o último trimestre de 2025 aponta um crescimento de 0,1%. Então, o que eu quero dizer, para ficar claro, o ano de 2025 foi bom. Não foi tão bom como eram os anos anteriores, mas foi bom. Mas se a gente olha o final de 2025, ele é extremamente preocupante, porque ele demonstra uma desaceleração. Então, ele vai indicando que para 2026, a gente não vai ter esse resultado positivo. E, principalmente, o que está puxando o crescimento econômico é a agropecuária e indústria extrativa, que também tem muito pouco encadeamento. É exportação de petróleo cru. Não tem refino, não tem agregação de valor, não tem criação de emprego de qualidade. Então, quando o crescimento é puxado por agropecuária, exportações e indústrias extrativas, e não mais pelo consumo das famílias, pela indústria de transformação, aponta que a gente está ainda mais vulnerável a justamente essas tensões no mercado internacional, porque o que faz crescer o nosso PIB são as exportações, e as exportações tendem a sofrer negativamente os reflexos, por exemplo, das tensões internacionais, do fechamento de locais de transporte, né, do preço das mercadorias. Então, eu acho que tem elementos mais preocupantes no final de 2025 que vão dando a tônica do que vai ser 2026. Pois é, quando a gente vê esse crescimento no setor de serviços, né, um crescimento de 1,8%, também é algo que nos preocupa, né? Também é muito baixo. Se a gente for pensar que o setor de serviços é o principal empregador no Brasil, né? E isso talvez demonstre um pouco o fim de um certo ciclo, né? A normalização de um certo ciclo do setor de serviços que vem lá desde a pandemia, né? Com deficiências, mas que vai apontando preocupações para o ano de 2026. Tem outros dados, por exemplo, que não são exatamente do PIB, mas houve uma redução em torno de 27% do crescimento dos empregos formais, né, com registro em carteira de trabalho no mês de janeiro de 2026 em relação a janeiro de 2025. Então, já tem impactos no emprego, principalmente no emprego mais protegido, o que demonstra ainda mais preocupação sobre o futuro do Brasil. Pois é, olha, Juliane, Maria da Conceição Tavares já dizia que a gente não come o PIB, né? E a gente viu aí, né, que em 2025 o PIB cresceu 2,3%, né, muito puxado pelo agro, e extrativas, que são setores que tendem a concentrar renda e nem sempre com capilaridade. Então eu te pergunto, quais são as fragilidades desse tipo de crescimento e seus impactos na vida da população brasileira, em ordem prática? Vamos lá. Em ordem prática, na vida da população brasileira. Estes não são os setores mais empregadores, para começar. Então, a capacidade de geração de emprego fica comprometida. Esses não são os empregos, né, que pagam os maiores salários. Então, também a capacidade de aumento da renda fica comprometida. Estes não são os setores, especialmente a agropecuária, que geram mais arrecadação de impostos para o Brasil. Então, a capacidade do governo se financiar também fica comprometida. Além de um elemento que precisa comparecer na nossa análise, que é a questão ambiental. O agronegócio hoje
explicado pelo manejo do uso do solo, pelas queimadas, né, pelas práticas extensivas na pecuária, são hoje os principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. E assim também como os hidrocarbonetos, né, o petróleo, que hoje é o principal produto de exportação da indústria extrativa no Brasil. Então tem várias questões aí. Mas talvez a mais fundamental, pessoal, é que estes setores são vulneráveis à dinâmica internacional. Por quê? Porque as nossas commodities agrícolas, o nosso agronegócio, não coloca comida na mesa do povo brasileiro. Ele produz commodities para serem exportadas. Bom, se o mundo está vivendo sob tensão e talvez viva sobre também desaceleração econômica em função das formas que os governos vão lidar com a inflação, isso pode ditar menos demanda pelos nossos produtos. Então, a soja e o milho, que lideraram a expansão da agropecuária, lideraram porque outros países demandaram muito esses produtos. Se esses países começam a demandar menos esses produtos, a gente vende menos e isso vai impactar negativamente no nosso PIB. A mesma coisa petróleo, nós estamos vendo, né? Hoje, mais de 35% do petróleo global passa pelo Estreito de Hormuz, que foi fechado como retaliação do governo iraniano, que está sendo atacado pelos Estados Unidos e por Israel. Isso, né, implica em aumento do preço do petróleo, mas também dificuldades de comercialização desse petróleo. Dificuldade de comercialização, por exemplo, de frango, né? Os Emirados Árabes, por exemplo, são um dos grandes compradores de frango no Brasil e o setor, né, dos frigoríferos, a indústria de exportação do frango já está sentindo estes efeitos. Então, não dá para ficar dependente de um setor que depende do comércio internacional, né, que depende de um mundo que cada vez mais está vivendo sob tensões, sobre guerras e sobre ataques dos Estados Unidos. Então, acho que isso preocupa, não é um crescimento sustentado, ele não está sustentado na renda do brasileiro, no emprego do brasileiro, no consumo do brasileiro, mas em variáveis que a gente não controla, que é a procura pelas nossas mercadorias. Bom, e juntando as taxas de juros altíssimas, né, a gente vê que vai ficando cada vez mais difícil da gente virar esse jogo com celeridade, né? Porque a gente sabe que as taxas atrasam muito o desenvolvimento da nossa economia. Juliane, muito obrigada, viu, por sua participação e pelas suas explicações. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Contem sempre comigo. Um abraço. Obrigada. Olha, hoje teve mais uma operação, né, da Polícia Federal, no caso do Banco Master. Então, a minha dica para você é participar do grupo do ICL Notícias no WhatsApp. Lá você recebe informações e notícias do Brasil e do mundo ao longo do dia. E você também pode se atualizar no WhatsApp do ICL, tá? Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aí e ainda por cima desmentir aquelas fake news que sempre aparecem por aí na sua timeline, no seu ouvido, enfim. Entre no grupo do WhatsApp do ICL Notícias. Esse é o lugar certo e você também pode compartilhar as notícias do nosso grupo, tá bom? Ele é gratuito e você pode sair quando quiser. Não se preocupe. Acesse agora icl.com.br/grupo. icl.com.br/grupo. Esse é o Zap Zap do ICL Notícias. Gente, me despeço por aqui. Obrigada pela sua companhia. Na sequência, tem William De Luca, Guga Noblar, eles, meus queridos amigos, aqui do ICL, no Rolê ICL. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra até amanhã. Até amanhã não, a gente se encontra amanhã e eu desejo de novo uma boa recuperação à nossa querida Débora Maganha, que logo, logo está de volta na casinha. Beijo pra você, até amanhã, tchau, tchau. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.